Deus tem levantado homens, mulheres, cheios do Espírito Santo na nossa denominação. Deus está levantando uma geração de novos obreiros. E nós estamos nesta manhã contando com a cooperação do irmão Samuel Fernandes. Com esse nome e o sobrenome, ele tem que ser bom. É um líder na igreja congregacional na cidade de Bahia, auxiliando o pastor José Antônio. Cadê o pastor José Antônio? Vem aqui à frente. É quem vai orar por sua ovelha. É uma alegria muito grande, irmãos, encontrar esse povo abençoado. Lá em casa eu tenho uma foto, preto e branco, ao lado do pastor Antônio sendo ordenado pastor, viu? Lá na igreja central, em João Pessoa. Vai orar pela sua ovelha. E Deus vai usar Samuel Fernandes nesta manhã para a glória e honra do nome do Senhor. Nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pedimos aos irmãos que estendam suas mãos sobre a vida de Samuel, abençoando neste momento para que o que Deus tem colocado no seu coração seja ministrado a nós nesta manhã. Bendito Deus, nós queremos te louvar e glorificar o teu santo nome por esta manhã abençoada na tua presença. Louvamos a ti porque o Senhor trouxe a cada um de nós para te oferecer o nosso culto, a nossa adoração, mas também carentes de ti para receber da tua parte. Aqui estamos, Senhor, para neste momento receber a tua palavra, e nós pedimos a ti, Senhor, que unja o teu servo, que a palavra que tens colocado no seu coração traga, ó Deus amado, não só conforto para cada um de nós, mas também, ó Deus amado, nos desestabilize, tirando-nos da zona de conforto e incomodando e inquietando as nossas vidas. Fala conosco mais uma vez nesta manhã. Usa o teu servo com poder e graça, com sabedoria, com a palavra que tens posto no seu coração, a palavra viva do Senhor, e que ela atinja, alcance o propósito para o qual é enviada da tua parte. Deus Santo, aqui estamos para receber da tua parte, com toda humildade, Senhor. Continua a quebrantar-nos na tua presença e a fazer a tua soberana vontade em nossas vidas. Precisamos do teu poder, da tua graça, da tua unção, para além de ministrar aos outros, ministrar a nós mesmos e permitirmos que a tua palavra nos mude para a glória tua, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Vamos, de maneira breve, abrir as nossas Bíblias, por favor. Efésios 5:18. Eu vou prometer aos irmãos que eu tentarei conter as minhas lágrimas. Efésios 5:18, palavra de Deus, todo mundo conhece. Versículo tema do nosso encontro. Não somente um encontro de pessoas, não somente um encontro de igrejas, mas um encontro com aquele que aviva a sua obra para a glória de Deus Pai. Efésios 5:18, a palavra de Deus diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas Pai, nós te glorificamos por tua palavra. Pedimos a tua direção nesta manhã, Senhor, com toda a humildade que posso ter em tua presença, implorando, Senhor, que
Que o Senhor cumpra em nós a tua vontade. Enche-nos do Senhor e nos conceda viver para a tua glória, para todo sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A primeira coisa, irmãos, que precisamos fazer ao ler esse versículo é identificar o porquê da sua localização na Bíblia Sagrada. Por que é que Paulo localiza esse versículo no capítulo 5 e não no capítulo 1, ou não no capítulo 2, ou não em nenhum outro texto da Bíblia? E enquanto eu me perguntava a respeito disso, o Espírito ministrava ao meu coração que esse versículo tem tudo a ver com o tema central que Paulo está tratando no capítulo de número 5 da carta que Paulo escreve aos Efésios, uma das cartas de Paulo em prisão. Não sei quantos de vocês sabem, mas o principal tema do capítulo 5 diz respeito ao alvo da vida cristã, o objetivo da vida cristã que cabe a cada um de nós, aquilo que nós devemos alcançar, aquilo que nós devemos realizar. E Paulo sintetiza o alvo da vida cristã em 2 versículos, no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 5. No versículo 1, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, Paulo diz que o alvo da vida cristã é que nós sejamos imitadores de Deus. No versículo 2, Paulo diz que o alvo da vida cristã é que nós possamos andar em amor como Cristo. E quando Paulo fala a respeito de qual o alvo da vida cristã, alguém poderia chegar para Paulo e dizer: tudo bem, Paulo, você falou para nós qual é o alvo da vida cristã, mas como é que nós vamos alcançar esse alvo em nossas vidas? E aí Paulo, então, a partir do versículo 3, ele começa a dizer algumas coisas que aqueles cristãos precisavam fazer para que eles pudessem alcançar esse alvo de serem imitadores de Deus e de poderem andar como Cristo em amor e se entregar como Cristo se entregou por amor à sua igreja. Então, no versículo 3 e versículo 4, Paulo diz assim: olha, vocês precisam vigiar no que vocês falam. No versículo 5, Paulo diz: olha, vocês precisam vigiar naquilo que vocês possuem financeiramente. No versículo 6, Paulo diz: olha, vocês precisam vigiar no que ouvem. Se vocês querem ser imitadores de Deus e querem andar como Cristo, vocês precisam vigiar nessas coisas. No versículo 7, se vocês querem ser imitadores de Deus e andar como Cristo, vocês precisam vigiar com quem vocês andam. No versículo 8, vocês precisam vigiar como andam. No versículo 9, onde andam. No versículo 16, Paulo diz: olha, se vocês querem ser imitadores de Deus e andar como Cristo, vocês precisam vigiar a respeito do uso do tempo de vocês, pois vocês não podem gastar o tempo de vocês com qualquer coisa. Mas no versículo 18 há uma coisa muito profunda. Paulo nos diz que se nós queremos ser imitadores de Deus, se nós queremos andar como Cristo, cabe-nos uma coisa muito importante que nós já repetimos aqui nesta manhã: nós precisamos encher-nos do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Enchei-vos do Espírito não é uma opção. Enchei-vos do Espírito é a direção de Deus para todo aquele que deve imitá-lo e andar como Cristo andou. Ser cheio do Espírito, irmãos, não é uma opção, mas uma direção, um mandamento, uma ordenança. E todo aquele que deseja ser imitador de Deus e andar como Cristo deve valorizar e buscar o cumprimento disso em sua vida. Ser cheio do Espírito é um critério para ser discípulo. Ser cheio do Espírito é uma condição necessária para que sejamos verdadeiros discípulos. Se temos como alvo a Cristo, se temos como alvo o sermos imitadores de Deus, então nos cabe sermos semelhantes ao nosso Mestre, sermos semelhantes ao Salvador, ao Cristo nosso Senhor, que nos chamou para uma tamanha obra e missão nesta terra. Se eu não cumpro, irmãos, esta verdade em minha vida, se eu não busco ser cheio do Espírito,
como posso dizer-me discípulo do Mestre? Se eu vivo o tempo todo negligenciando essa obrigação que me cabe, essa necessidade que deveria haver em mim, como posso dizer que quero ser imitador de Deus? Se de fato desejamos ser imitadores de Deus e andarmos como Cristo, precisamos cumprir o que Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Olhamos para Cristo e percebemos Cristo como nosso padrão, Cristo como nosso alvo, Cristo como nosso modelo, Cristo como a nossa referência, Cristo como a nossa bússola, Cristo como a nossa orientação. E quando olhamos para Cristo e vemos o que a Bíblia fala a respeito de Cristo na sua relação com o Espírito, o Evangelho de João 3,34 diz que ele não recebeu o Espírito por medida, mas o possuía em toda a sua plenitude. Olhamos para a história de Cristo, para o seu ministério, lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, e antes dele chegar ao deserto, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia também fala em Lucas 4,14 que quando ele sai do deserto, depois de ter sido tentado, depois de vencedor contra o diabo, ele sai no poder do Espírito de Deus para progredir no seu ministério e obra. Então olhamos em Lucas 4,18 e Cristo então pega o manuscrito da época e lê: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim. Em Lucas 10:21 está escrito que o próprio Cristo, ele se alegra no Espírito. Em Mateus 12:28 está escrito que ele expulsa demônios pelo Espírito. Em Atos 10:30 afirma que Jesus foi ungido pelo Espírito. E em Hebreus 9:14 a Bíblia diz que ele se entregou à morte pelo Espírito Santo de Deus. Se queremos ser cheios, precisamos clamar a Cristo. Se queremos ser discípulos de Cristo, precisamos ser cheios como Ele foi. Precisamos buscar ser cheios como Ele foi em seu ministério, em sua vida, em tudo aquilo que Ele realizou e em toda a sua obra. Há um princípio, irmãos, estabelecido aqui nesse versículo 18 que nós acabamos de ler. É o princípio que se vê na vida do próprio Cristo, é o princípio que se vê na vida dos apóstolos e dos discípulos daquela época, e é um princípio que deve se aplicar também a cada um de nós. Que princípio é esse? É que para ser como mestre, é que para ser imitador de Deus, é que para andar como Cristo em amor, nós precisamos ser cheios do Espírito. Esta foi a trajetória dos discípulos, homens cheios do... Esta é a promessa sobre cada um de nós. Atos 2,17: derramarei sobre vós do meu Espírito. Em Atos 2:4 e 4:31, essa promessa se cumpre na vida da igreja e diz que enquanto eles estavam reunidos, todos, absolutamente todos, ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Eu acho interessante que em Atos 6:2, quando a igreja tinha a responsabilidade de escolher os líderes para o diaconato, o critério não era o academicismo, o critério não era o conhecimento, o critério não eram as muitas letras, o critério não eram as muitas teorias, mas o critério era que fossem homens cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
Enchei-vos do Espírito, porque ser cheio do Espírito é a marca do verdadeiro discípulo. Ser cheio do Espírito é a marca daquele que quer ser imitador de Deus. Ser cheio do Espírito é a marca do servo obediente e fiel. Ser cheio do Espírito é a marca daquele que persevera. Ser cheio do Espírito é a marca daquele que ora, daquele que se consagra, daquele que busca, que clama, que louva, mas que recebe resposta do alto. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Oh, aleluia. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Oh, glória, irmãos, precisamos almejar sermos cheios do Espírito. Na mesma proporção que almejamos ser discípulos do Mestre, que nos declaramos cristãos, pequenos cristos, pessoas que testemunham a mesma vida, a mesma obra, a mesma trajetória, a mesma jornada, o mesmo caminho, os mesmos passos, precisamos seguir seus passos também, na relação com o Espírito Santo de Deus. Deus então me concedeu duas coisas para falar para vocês nessa manhã, só duas. Dois princípios implícitos no texto de Efésios 5:18. O primeiro princípio que eu gostaria de falar para vocês é que não se pode encher o que já se esteja cheio de outras coisas. Não se pode encher o que já esteja cheio de outras coisas. E essa, irmãos, talvez seja uma das mais duras verdades do porquê muitas pessoas em nossos dias, elas não são cheias do Espírito Santo de Deus. É que às vezes estão tão cheias de outras coisas, que não há espaço para o Espírito Santo de Deus agir, abundar, habitar e dirigir a sua vida. Estão tão cheias às vezes de vergonha, tão cheias de timidez, tão cheias de dureza, tão cheias de pecado, tão cheias de tristeza, tão cheias de angústia, tão cheias de preocupações com as coisas desta vida, tão cheias de ideologias, de opiniões, de autonomias, tão cheias de independências, de teorias, de intelectualidades, de argumentos, tão cheias do ego, de si, dos próprios sentimentos, das próprias inclinações, tão cheia de problemas, de pecado, de malícia, de miséria, que não há espaço. Oh, aleluia, aleluia, oh, irmãos, oh, aleluia, aleluia. Não se pode encher, irmãos, o que esteja cheio de outras coisas que são contrárias à própria habitação e pessoa do Espírito Santo de Deus. Assim é que existem pessoas que estão tão cheias das próprias ocupações, que se assemelham como Marta, quando Cristo visita a sua casa. Cristo estava tão perto, mas ela estava ocupada, cheia das suas preocupações com as coisas deste mundo, enquanto que a sua irmã estava lá sentada, provando do bom e do melhor, as palavras de Cristo, as revelações do alto, os direcionamentos dos céus, o conforto e a comunhão com o Salvador. Existem pessoas que estão tão cheias das próprias convicções, das próprias belezas, superficialidades, aparências, que se assemelham à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:20, já botaram Cristo para fora, vivem como se Ele não existisse, e aí Ele diz: eis que estou à porta e bato, se abrides a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo.
Oh glória, oh glória, oh glória. Deus quer ceiar contigo. Deus quer entrar no teu coração. Deus quer entrar na tua vida, habitar na tua alma, encher-te com a plenitude da graça e da glória. Aleluia. Oh irmãos, pessoas tão cheias às vezes das ocupações do mundo, tem tempo para tudo, para trabalhar, para brincar, para lazer, para fazer, mas tanto tempo que parece que o termômetro do tempo não há mais nenhum espaço para Deus. E por essa razão é que o Espírito não habita. Por quê? Porque você está cheio demais de outras coisas, transborda de outras coisas, sua vida se resume a outras coisas, e aí não há espaço. Irmãos, não podemos admitir a ideia de estar cheios pela metade. Precisamos lembrar o que a Bíblia diz, que não há comunhão entre luz e trevas, entre o Espírito e o maligno. Deus não quer a metade de nós, Ele nos quer por inteiro. Deus quer a inteireza da nossa vida. Deus quer a integridade da nossa fala. Deus quer a totalidade dos nossos olhos. Deus nos quer por completo, fazendo a sua obra aonde Ele nos levar. Não se pode encher o que já esteja cheio de outras coisas. O segundo princípio espiritual implícito desse texto é o seguinte, guarde isso. Isso é uma pregação espiritual, não intelectual. O segundo princípio é que, se você está cheio de outras coisas, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, primeiro é necessário você se esvaziar. A Bíblia conta a história de um jovem rico, vocês devem conhecer. Ele pergunta a Cristo a respeito da salvação. Cristo fala para ele, olha, cumpre os mandamentos. Ele olha para Cristo e diz, eu já cumpro todos. Se achava o autossuficiente. Cristo olha para ele e diz, olha, falta um. Qual é o que falta, Cristo? Eu estou parafraseando o texto, tá, irmãos? Vai, vende tudo o que você tem e me segue. Aquele homem estava tão cheio das suas riquezas e tão apegado às suas riquezas, que não foi capaz de se esvaziar dela, para a partir de então ser cheio do Espírito, numa caminhada de jornada com a pessoa de Jesus de Nazaré. Algumas vezes esse apego a coisas que são contrárias ao Espírito, que estão dentro do nosso coração, coisas de estimação, às quais estamos acostumados, acomodados, das quais não queremos abrir mão. É isso que tem impedido você de ser cheio e mais cheio do Espírito Santo de Deus. Mas a parte boa de toda essa história é que a misericórdia de Cristo permite um momento como hoje, uma oportunidade como essa, para que nós possamos nos esvaziar em sua presença. Não sejamos, irmãos, como o jovem rico que depois daquele encontro saiu daquele encontro triste, porque não teve condições de esvaziar-se das suas riquezas para seguir a Jesus. Antes sejamos nós, como muitos outros exemplos da Bíblia Sagrada. Vou citar 3 deles. Primeiro deles, da mulher do vaso de alabastro. Mateus 26:6. Ela derrama sobre Cristo um caro perfume, aquilo que ela tinha de maior valor talvez na vida dela. Enquanto ela fazia aquilo, os próprios discípulos de Cristo olham para ela e começam a criticá-la. Como pode? Essa mulher podia pegar isso, dar aos pobres. Cristo olha para os discípulos, os repreende e diz, olha, os pobres você tem todo o tempo, eu daqui a pouco vou embora. Essa mulher, ela me ungiu, ela cumpriu a obra do Pai, e por isso há um memorial sobre a sua vida. O que é que isso significa? Que todo o nosso apego a outras coisas, que são contrárias ao Espírito Santo de Deus, devem, nesta manhã, serem depositados perante o altar do Senhor.
tudo aquilo que tem nos enchido, que tem definido o nosso interior, a nossa essência, todo mal, todo pecado, tudo aquilo que há e que não agrada a Deus, precisa hoje ser deixado, ser entregue na santa presença do Senhor. Um outro exemplo que nós temos disso, da irmã de Lázaro, o ressurreto de João 12:3, que ela enxuga os pés de Cristo com os seus próprios cabelos. E hoje o povo tem vergonha de dar glória, de louvar, de buscar, de pular, de adorar, de cantar, irmãos. Oh, Jesus. Quem se esvazia não pode se importar com o julgamento dos outros. Quem se esvazia se importa com o julgamento de Deus. Não é para os outros que nos esvaziamos, mas é na presença dEle. Nos esvaziamos na presença do Mestre. Olhamos para a história da pecadora de Lucas 7:37, a Bíblia diz que ela unge os pés de Cristo com as próprias lágrimas. É interessante como a Bíblia fala que aqueles que choram serão consolados. Poderíamos nos perguntar, quando foi a última vez que eu chorei aos pés de Jesus? Quando foi a última vez que eu me esvaziei aos pés de Jesus? Quando foi a última vez que eu me empenhei, que eu supliquei, que eu clamei, que eu me quebrantei, que eu criei aquela expectativa de que Ele me encheria, de que Ele me renovaria, me abençoaria, me tocaria, me ergueria, me levantaria e faria a sua obra em minha vida? Não podemos, irmãos, perder esse interesse, esse desejo de nos aproximarmos de Cristo, do nosso Mestre, e nos esvaziarmos nele daquilo que nos impede de servi-lo melhor. Há pessoas que se esvaziam para o outro, há pessoas que se esvaziam para o mundo, há pessoas que se esvaziam murmurando, há outros que se esvaziam reclamando, há outros que se esvaziam xingando, há outros que se esvaziam esmurrando, há outros que se esvaziam tratando mal uns os outros, mas a Bíblia nos manda nos esvaziar aos pés de Jesus. Oh, aleluia, esvazie aos pés de Jesus. Esvazie-se aos pés de Jesus. Eu encerro lendo com vocês um texto, Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. O primeiro passo, irmãos, para o esvaziamento se chama humilhação. Humilhação é reconhecimento da magnificência daquele diante de quem nós estamos. Humilhação é o reconhecimento do ser de Deus que está no meio de nós. Humilhação é ter reverência à sua pessoa. Humilhação é reconhecer a nossa pequenez. Humilhação é reconhecer a nossa dependência. Humilhação é reconhecer a nossa carência. Humilhação é reconhecer a nossa necessidade. Humilhação é reconhecer que só nele está a verdade. Humilhação é reconhecer que só ele é rico. Humilhação é reconhecer que só ele pode. Humilhação é reconhecer que só ele faz. Humilhação é reconhecer que só ele opera. Humilhação é saber que ele é fiel. Humilhação é saber que ele é confiável. Humilhação é saber que Ele é adorável, que Ele é admirável, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis. Oh, aleluia. Humilhação é reconhecer a sua soberania. Humilhação é reconhecer a sua autoridade. Humilhação é reconhecer a sua supremacia. Humilhação é reconhecer a sua maravilha. Humilhação é reconhecer o seu governo. Humilhação é reconhecer o seu reinado. Humilhação é reconhecer a sua direção. Humilhação é reconhecer a sua orientação. Humilhação é reconhecer o seu favor. Humilhação é ter gratidão àquele que nos abençoa.
Humilhação, irmãos, é se quebrantar, é se derramar, é se deleitar. Humilhação é se comover, é se condoer, é suplicar. Humilhação é essa contrição no coração, que reconhece que Ele é Rei, mas que quando eu dobro os meus joelhos, eu sou filho do Rei, e Ele está me vendo. Oh, aleluia! Precisamos nos esvaziar daquilo que não agrada a Deus. O que define o valor de um vaso não é só a aparência. O que define o valor do vaso é a essência. É por isso que a Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Mas ela também diz que dentro de nós há um... Oh, aleluia! Cheios! 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 Cheios, 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 até transbordar do tesouro do alto da presença de Cristo, do Espírito Santo de Deus. Templo e morada do Espírito, habitação do Espírito, crentes cheios do Espírito e tão cheios que não há espaço para mais nada. Não há espaço para o pecado, para a imundície, para a iniquidade, para a ansiedade. Por quê? Porque está cheio. Enchei-vos do Espírito. A Bíblia não diz apenas que Cristo nos encherá do Espírito. Se fosse assim, poderíamos passar o tempo todo somente esperando e sem fazer nada. A Bíblia diz, enchei-vos. É algo que me cabe, é algo que lhe cabe, é algo que nos cabe. Enchei-vos do Espírito. Para ser cheio, primeiro eu me esvazio. E depois que eu me esvazio, então eu vou até o lugar certo para ser cheio. Qual é o lugar certo? A presença de Deus. Eu encerro esta noite dizendo que há uma torneira aberta nos céus, que não está gotejando, mas que está aberta em toda a sua porção para encher aqueles que se esvaziarem na presença de Deus nesta manhã. Encher, 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 encher do Espírito, encher do renovo, encher da alegria, encher da fé, encher do amor, encher do perdão, encher da consolação, encher da perseverança, da bonança, da providência, encher da urgência pela obra do Mestre, encher de graça, de fervor, de calor do Espírito Santo de Deus. E se você deseja nesta noite, nesta manhã, me perdoe, ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu convido você a ficar de pé comigo. Eu poderia restringir esse momento a mim, mas não é algo comigo, é algo entre você e Deus. Como aquela mulher que derramou o seu bom perfume aos pés de Cristo. Não se importe nesse momento com críticas. Não se importe nesse momento com quem está do seu lado. Se for alguém conhecido, até se afaste. Mas se sinta à vontade, por favor. Se sinta à vontade nesta manhã para se entregar, para se derramar, para suplicar, para clamar, para chorar, para pedir, para implorar, para gritar, para dizer: Jesus, enche-me com teu Espírito. 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 Jesus, tira de mim a vergonha, a timidez, tira de mim o medo, a insegurança, as travas, me esvazia de tudo isso. Eu não quero saber nesta manhã de nada disso, só quero saber do Senhor. Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor. O Senhor estava batendo, 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 e eu fui teimoso. Às vezes não te atendi prontamente, deixei o Senhor esperando. Às vezes que o Senhor me chamou para orar e eu disse: eu vou depois. Às vezes que o Senhor pôs no meu coração o desejo de jejuar e eu dei uma desculpa. Esvazia-te, esvazia-te perante Deus e recebe nessa manhã
a presença do Santo Espírito do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E enquanto a música será cantada, você clama, você adora, você suplica: ah, eu não fui cheio ainda, então eu não me contento, eu quero ser cheio, eu quero ser discípulo, eu quero ser imitador de Deus.